Padre Leonardo. Chega aqui, Padre, uma salva de palmas, nosso querido Padre Leonardo, missionário da obra Evangelizar e Preciso. Sua bênção, Padre querido. Estenda teus braços em direção ao Padre. Vamos pedir e clamar também essa misericórdia a Ele. Mas nós vamos pedir que a Mãe da Divina Misericórdia cubra Padre Leonardo com seu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você pode permanecer de pé ainda, para a gente começar essa tarde clamando a presença do Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo enche o nosso coração, enche a nossa vida, e que pelo Espírito Santo nós possamos ouvir a misericórdia do Senhor neste dia dedicado a Ele. Vamos cantar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, solta a sua voz. enche a minha vida. Espírito, Enche a minha vida enche a minha vida. com teu poder. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Canta forte. Espírito, enche a minha vida. Com teu poder. Enche-me com teu poder, Pois de ti. eu quero. Bem forte ser. para Ele. Espírito, Você aqui, enche o meu você em ser. casa, ergue teus braços e solte a voz. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar. e em louvor te adorar. Meu coração, Senhor, eu quero derramar Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. diante do teu altar. Levanta os braços, pode ser mais forte. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero. levantar E em louvor, e em louvor te adorar. o meu coração nesta tarde da misericórdia. Meu coração Eu quero derramar derramar diante. do teu altar. Sim, Espírito Santo, nós te entregamos essa tarde, Espírito Santo, e pedimos: vem falar aos nossos corações, vem falar às nossas almas. Vem, Espírito Santo, nos fazer experimentar a misericórdia de Deus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em cada casa que reza conosco agora para a TV Evangelizar. Tu és bem-vindo em nossos corações e em nossas vidas, Espírito Santo. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero. levantar Chame por Ele. E em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Bem suave, as minhas mãos. As minhas mãos. Eu quero levantar E em louvor te adorar. e em louvor te adorar. Escuda a tua igreja, Senhor. Vem até nós. Meu coração eu quero Derramar diante do teu. Pode aplaudir o Espírito Santo de Deus que está conosco nessa tarde da misericórdia. Podem se sentar, meus irmãos e irmãs. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde para você que está conosco aqui em Curitiba, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. E muito boa tarde para você
meu irmão e minha irmã, que de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, hoje se une a nós para proclamar, para celebrar a misericórdia de Deus. Esse dia é tão bonito, esse dia dedicado à misericórdia é tão forte para nós cristãos, para nós católicos, porque afinal de contas, hoje é dia de celebrar esse amor que Deus tem pela gente, não por causa dos nossos merecimentos. Isso é muito importante que a gente guarde no coração. O que é misericórdia? Se a gente fosse definir em palavras bem simples, misericórdia é aquele amor que é dado não a quem merece, mas a quem precisa. Quando eu amo alguém que merece, quando eu faço bem a alguém que merece, isso é justiça, isso é recompensa, isso é interesse, pode até ser. Mas quando nós celebramos a misericórdia de Deus, nós reconhecemos que Ele tem por nós um amor que nós não fizemos nada para merecer. Quem de nós fez algo para merecer que Jesus fosse à cruz por nós? Quem de nós fez algo para merecer que o Senhor nos amasse tanto a ponto de nos criar, a ponto de nos resgatar, a ponto de ouvir as nossas preces? Meu irmão, deixa eu dizer para você com muita clareza, Deus nos ama mesmo que a gente vire as costas para Ele. E essa loucura, porque um ser humano não é capaz disso, essa loucura de amar até quem vira as costas para Ele, essa loucura tem nome, se chama misericórdia. E hoje nós estamos aqui para celebrar isso. Hoje, quando nós olhamos para o ícone da divina misericórdia, de Jesus misericordioso, nós somos chamados a reconhecer que mesmo diante das nossas infidelidades, Ele permanece fiel. Mesmo quando eu o traí, Ele permaneceu ao meu lado. Mesmo quando eu fui buscar em outros lugares, Ele continuava me convidando a estar com Ele. Mesmo quando eu não retribuía o amor que Ele tinha por mim, Ele estava ali, se doando, me buscando e querendo entrar no meu coração. Esse amor, que é amor dado não a quem merece, mas a quem precisa, esse amor se chama misericórdia. Hoje, meu irmão, minha irmã, nós estamos celebrando esse domingo da misericórdia para lembrar que o amor de Deus nos precede, vem antes da gente fazer qualquer coisa. Você já parou para pensar, olha que loucura, que você nem existia ainda e Deus já te amava? Foi por isso que Ele te fez. Você nem existia ainda e o Senhor já sonhava com você e por isso Ele te deu a vida. Você nem existia ainda e o Senhor já queria que você experimentasse as coisas boas da vida, por isso te criou. Esse amor que a gente não fez nada para merecer, esse amor a gente chama de misericórdia. E é isso que nós estamos celebrando hoje. Um Deus que não pergunta para a gente por onde a gente andou, mas nos recebe na casa dele. Um Deus que sabe que nós somos frágeis, que muitas vezes enxerga do céu a nossa infidelidade e ainda assim continua apostando na gente. Meu irmão, minha irmã, você já pensou que quando nós vamos para a confissão, por exemplo, quem é que se confessou para a Páscoa? Vocês se confessaram? Ótimo, muito bom. Quando a gente vai para a confissão, a gente vai lá e diz diante do padre o ato de contrição. E lá no ato de contrição tem uma parte que a gente diz assim: prometo com a ajuda da tua graça não mais pecar. Lembram disso? A gente fala isso. E Deus conhece até o futuro. Ele sabe até que a gente, por desgraça, muitas vezes vai voltar a cair no pecado. Mas Ele continua acreditando na gente. E é aí que a gente entende o que é misericórdia. Ele continua dando perdão para a gente quando a gente volta lá e fala a mesma coisa. Ele continua aceitando o nosso desejo de ser santo, mesmo sabendo que a gente vai cair daqui a pouco. Porque Ele acredita em nós, sobretudo quando ninguém mais acredita, sobretudo quando não há motivos mais para acreditar na gente, por causa dos nossos pecados. Ainda assim Ele continua apostando em nós. Ainda assim Ele continua sonhando com a nossa santidade e não desiste
de visitar o nosso coração. Isso se chama misericórdia, e é isso que nós estamos celebrando neste dia. Padre, mas então quer dizer que a gente não precisa mudar de vida? Claro que precisa. A gente precisa tomar vergonha e mudar de vida. Só que aqui é que está. Por que o católico se converte? Por que o cristão busca mudar de vida? Eu preciso mudar de vida, porque aí quando eu for bem de vida, quando a minha vida for boa, quando eu for santo, Deus vai começar a me amar? É isso? Não. Eu me converto porque chegou um dia na minha vida que quando ninguém mais queria me abraçar, Ele me abraçou. E ali eu entendi que não valia a pena gastar a vida em outro lugar que não fosse aos pés dele. Por isso eu fui até Ele. Eu me converto porque um dia caiu a ficha para mim que existia em Deus um amor gratuito, infinito, que não pedia nada em troca. E aí eu entendi que não precisava ficar rastejando por amores pequenos nessa terra, porque eu tinha uma fonte imensa de amor gratuito me esperando. E aí eu me lanço nos braços dele. Eu me converto, em outras palavras, porque o amor de Deus me constrange. Ele me ama tanto, acredita tanto em mim, refaz a cada dia sua misericórdia para comigo, que chega uma hora que eu fico constrangido e eu falo: me rendo, Senhor, estou nos teus braços, quero viver eternamente contigo. Isso é misericórdia, e esse é o poder que a misericórdia tem na nossa vida. Eu queria ler com você uma passagem do Evangelho, para a gente entender melhor como funciona isso, e por que a misericórdia é a fonte dessa nossa confiança na vida nova que a gente abraça quando se converte. Se você está com a sua Bíblia aí, pega lá, João capítulo 8. João capítulo 8, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. João capítulo 8, versículo 1 a 11. Vamos ver quem acha primeiro. Valendo um parabéns. Quem já achou lá, parabéns, ganhou parabéns. João capítulo 8, versículos de 1 a 11. Diz assim: dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. O que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras sentiu-se acusados pelas suas próprias consciências. Eles foram se retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Todo mundo conhece essa história, não é? Todo mundo conhece. Uma mulher que foi pega em adultério. Uma mulher pecadora. Uma mulher que cometeu um pecado. No fundo, a gente olha para esse evangelho, e esse evangelho está falando é da gente. A gente, talvez queira Deus, louvado seja Deus por isso, nós nunca cometemos esse pecado. Mas tem tantos outros na nossa história, não tem?
tem tantos erros, tem tantas falhas, tem tantas coisas que a gente vai fazendo que desagradam a Deus, que ofendem a Deus. Aquela mulher, de certa forma, representa, portanto, a cada um de nós, que somos pecadores. E os homens pegam aquela mulher que tinha sido flagrada em adultério, levam até a praça e começam a acusá-la publicamente. Olha, Jesus, aqui está a mulher que foi pega em adultério. Ela estava ali agora em adultério. Moisés mandou apedrejar ela, vamos jogar pedra nela. E os homens começam a acusar aquela mulher. Os homens começam a dizer: ela é pecadora, ela não merece, ela tem que ser apedrejada, ela fez errado. E um por um vai de alguma maneira dizendo e acusando que aquela mulher tinha sido pega em pecado, num erro. Isso também se parece muito com a nossa sociedade. Também se parece muito com a gente até. Porque muitas vezes a gente participa desse coro que expõe os erros dos outros, que expõe as falhas alheias, como se a gente não tivesse erro nenhum e como se a gente estivesse acima do bem e do mal. Pode ser que a gente se identifique com esse povo que estava ali apontando o dedo, e pode ser que a gente também se identifique com aquela mulher que teve o seu erro exposto e que começa agora a sofrer a dor de um sentimento de culpa tão grande, de vergonha tão grande, porque no fundo ela sabe que agora ninguém mais vai gostar dela, que agora ninguém mais vai apoiá-la, que agora ninguém mais vai dar valor a ela, que agora, se bobear, ela vai perder a própria vida porque vai ser apedrejada. E vamos ser sinceros, olhando para nós mesmos, quantas vezes nós também já não pensamos assim? Que por causa das nossas limitações, dos nossos erros, das nossas falhas, a gente também não seria amado, a gente também não encontraria alguém que nos amasse, a gente também não encontraria alguém que de alguma forma faria com que o amor entrasse no nosso coração e na nossa vida. Quantas vezes os nossos erros na nossa cabeça nos definiram, a ponto da gente achar que a gente não tinha mais jeito, ou que a gente não seria amado, ou que a gente não seria salvo, ou que Deus não olharia mais para a gente, porque a gente se acostumou a uma lógica de amor que precisa de merecimento. Eu preciso ser boa gente para os outros me amarem, eu preciso ser boa gente para os outros gostarem de mim, eu preciso ser boa gente para que os outros não me olhem torto. E aí muitas vezes a gente leva essa mesma lógica para a nossa relação com Deus, como que dizendo: se eu não for boa gente, Deus não vai me amar, se eu não for boa gente, Deus não vai gostar de mim, se eu não for boa gente, Deus não vai me ajudar e me escutar quando eu chamo por Ele. Só que aí, meus irmãos e irmãs, vem a postura de Jesus nesse evangelho. Vamos ver quem prestou atenção na leitura do evangelho. Está todo mundo lá apontando o dedo para a mulher, está todo mundo ali apontando o dedo para ela, dizendo: é pecadora, estava em adultério, cometeu um erro, olha como ela é, não sei o que, não sei o que. Onde é que está o dedo de Jesus nessa hora? Você que escutou o evangelho, qual é a postura de Jesus? O que é que Jesus faz? Jesus se inclina e com o dedo apontado para o chão, começa a escrever na terra. Qual é a postura de Jesus? Apontar o dedo para o chão, apontar o dedo para a terra, se inclinar olhando para baixo, para deixar claro para mim e para você: o dedo de Deus não está apontado para os pecadores, o dedo de Deus não está apontado para quem agiu errado. O dedo de Deus não se aponta como que num espetáculo para aqueles que foram culpados de uma culpa que é pública. O dedo de Deus não participa desse circo de apontar o erro dos outros. O dedo de Deus está apontado para o chão, para mostrar que não se aponta para mim ou para você, jogando na nossa cara os nossos erros. Olha que coisa maravilhosa é isso, gente. O dedo de Jesus apontado para o chão é símbolo da misericórdia naquele momento. O dedo de Deus apontado para a terra é símbolo desse amor que não se dá a quem merece e por isso é negado à mulher. Não,
esse amor que se dá a quem precisa. E justamente porque aquela mulher precisa, é a ela, naquele momento, que o amor de Deus vai ser dado. Que imagem bonita é essa? Jesus inclinado, o dedo no chão, se negando a colocar o dedo dele, participando daquela farsa, daquele circo, que fazia com que o pecado da mulher fosse publicado. Se tem uma coisa que irrita mais, se tem uma coisa que Deus detesta mais, se tem uma coisa que Deus tem pavor, mais do que o próprio pecado, é a hipocrisia do pecador, que acha que pode ser maior do que o outro, e pode sair apontando o dedo por aí, dizendo que o outro é mais pecador, o outro é mais falho, o outro merece ser apedrejado. E isso tudo está sendo mostrado para nós, naquela imagem de Jesus com o seu dedo apontado para o chão. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria muito que você guardasse isso no seu coração hoje. Nós somos chamados a uma vida nova, e essa Páscoa está aqui para isso. Nós somos chamados para uma renovação espiritual. Nós somos chamados a viver como cidadãos do céu. Mas meu irmão, minha irmã, essa vida nova não se sustenta sobre as nossas capacidades, não se sustenta sobre a nossa perfeição. Essa vida nova se sustenta sobre a misericórdia de Deus, que mesmo que a gente erre, não vai nos abandonar nunca. E é essa certeza que nós vamos ter no coração, para a partir dela conseguir viver essa vida nova. Não são as nossas falhas não, gente. Não são as nossas perfeições também não, gente. É o coração de Deus, misericordioso, que dá a razão da nossa caminhada. Sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu sou um padre novo. Novo não de idade, já tenho um cabelo branco já, vocês estão vendo, né? A barba já é meio branca. Mas eu fui ordenado faz 6 meses. Tem 6 meses que eu sou padre. Ainda estou aprendendo esse negócio de ser padre. Mas essa Semana Santa, faz pouco tempo, foi a primeira Semana Santa que eu presidi como padre. Foi a primeira Semana Santa que eu estava ali como padre, vivendo aqueles momentos, aqueles gestos do amor misericordioso de Deus pela gente. E não tinha como não se emocionar, sinceramente. Porque quando eu olhava para aquela Quinta-feira Santa e lembrava de Jesus ali ajoelhado aos pés dos seus discípulos, ajoelhado aos pés dos pecadores, vocês já pararam para pensar a loucura que é isso? Éramos nós que tínhamos que estar ajoelhados aos pés dele, e ali estava ele ajoelhado aos pés de pessoas, e nunca perguntou se elas mereciam aquilo. Ele estava ali ajoelhado porque elas precisavam daquele gesto. E ali se ajoelhou aos pés de Pedro, que ia negá-lo 3 vezes. E ali ajoelhou-se aos pés de Judas, que ia traí-lo. E ali ajoelhou-se aos pés de todos os discípulos, um por um, que o abandonariam. E aí quando eu olhava para aquilo, eu falava: meu Deus, por que eu, como padre? Por que chamar a mim para ser padre? Tem tantos outros melhores. Deus, não é falsa modéstia, longe disso. Mas Deus conhece o meu coração e sabe o quão miserável ele é. Deus sabe que se eu tiver a oportunidade, eu talvez o traia por muito menos que 30 moedas de prata, como fez Judas. E ainda assim, sabendo o quão miserável eu sou, ele continua acreditando em mim, e continua me chamando, e continua se fazendo presente nas minhas mãos, toda vez que eu celebro a Eucaristia. Isso é misericórdia. E como não retribuir um amor de um Deus que age assim comigo? E eu tenho certeza que eu estou falando isso de mim, mas vale para a sua vida também. Você está aqui hoje, e lá na porta ninguém cobrou de você um atestado de santidade. Ou cobraram? Não tem uma roleta ali na porta que fala: você cometeu pecado essa semana? Não, então pode entrar. Se cometeu, não entra. Tem essa roleta na porta ali? Não. E por que não? Porque do mesmo jeito que Deus continua acreditando em mim,
Do mesmo jeito que Deus continuou acreditando em Pedro, sabendo que ele negaria. Do mesmo jeito que Jesus continuou acreditando em Judas. Do mesmo jeito que Jesus continuou acreditando em cada homem e mulher. Ele segue acreditando na gente e aceita a gente nessa igreja, porque Ele nos ama apesar das nossas limitações, das nossas infidelidades, das nossas fraquezas. Eu repito, nenhum de nós está aqui porque merece, nós estamos aqui porque precisamos. E isso é a misericórdia de Deus, que nos acolhe aqui nessa tarde, não porque nós fomos boas gentes, mas porque Ele sabe que a gente precisa dEle, e por isso as portas estão abertas. Meu irmão, minha irmã, por que nós? Por que Ele conta com a gente? Por que Ele não faz a obra dEle com os anjos? Por que Ele não faz a obra dEle só com quem já chegou à santidade? Ele faz a obra dEle com a gente, pecador do jeito que a gente é, porque Ele quer mostrar para mim e para você que a força para a gente viver essa vida nova que Ele tem para nos dar não é nossa, é dEle. Ele quer mostrar para mim e para você que a razão da nossa esperança não está em nós, porque nós fracassamos, está nele. Ele quer mostrar para mim e para você que a força que faz a gente caminhar e sonhar com a santidade não está em nós, está nele. E quando a gente entende isso, meu irmão, minha irmã, a gente entende o que é a misericórdia de Deus. É a misericórdia, a base da confiança para eu abraçar uma vida nova. Se eu quisesse ser padre confiando nas minhas forças, eu ia me frustrar. Porque o dia que eu falhasse, o dia que eu cometesse um pecado, o dia que eu traísse nosso Senhor, de alguma forma, ali seria o fim da minha ilusão de que eu sou forte o bastante para ser padre. Mas porque Deus deixa muito claro para mim desde o início, que eu sou padre não por mérito meu, mas por graça dEle, por causa da misericórdia dEle, aí sim eu tenho confiança para abraçar esse chamado e seguir em frente. E isso vale para você também. Você que é pai de família, você que é mãe de família, a força, a base da confiança para você dar conta de ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, não está em você. Porque você, eu tenho certeza, se luta para ser um bom pai e uma boa mãe, eu tenho certeza, mas você é frágil, você falha. Falha ou não falha? Vocês que são pai e mãe, falha. A gente quer acertar, quer criar o filho bem, mas não consegue, porque esbarra nas nossas limitações. A gente não sabe o que dizer, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe qual conselho dar. A gente esbarra até nos nossos pecados, nós somos pecadores. E aí, se a gente acredita que a gente vai ser bom pai ou boa mãe por causa das nossas próprias forças, mais cedo ou mais tarde a gente se frustra. Mas se eu coloco na base, se eu faço da misericórdia de Deus a base da confiança para cumprir a missão de pai ou mãe de família, então eu sei que eu serei um bom pai, uma boa mãe de família, porque Ele me sustenta e vai de alguma maneira completar aquilo que me falta. E assim para tudo. Você, meu irmão, minha irmã, a sua oração, a oração que você faz, não é ouvida porque você reza bem, não é ouvido porque você tem força na sua oração, não. Já pensou nisso? A sua oração é ouvida porque Jesus intercede por você o tempo inteiro ao Pai, e Ele é misericordioso, nos escuta mesmo quando a nossa oração é falha, nos escuta mesmo quando a nossa oração não é perfeita, nos escuta mesmo quando rezando nós caímos, falhamos e até pecamos. Meu irmão, minha irmã, nós não somos cristãos porque merecemos, nós não estamos nessa igreja porque merecemos, nós não somos ouvidos por Deus porque merecemos. Nós somos cristãos, nós estamos nessa igreja, nós rezamos no fundo, porque a gente precisa dEle, e Ele, por misericórdia, nunca fecha as portas para nós. Essa mulher do Evangelho, ela escutou Jesus dizer para ela: vai e não peques mais. Essa mulher do Evangelho escutou Jesus pedindo a ela conversão, e eu repito,
Nós temos que nos converter todos os dias. Mas a gente precisa ter muito claro qual é a razão dessa conversão. Eu não me converto para fazer uma barganha com Deus, para fazer uma troca. Olha, Deus, eu vou ficar essa semana todinha sem pecar, viu? Mas aí o Senhor é obrigado a me dar essa graça que eu estou querendo. Já pensou um negócio desse? Que terrível que ia ser? A gente se converte pelo contrário. Porque antes mesmo de nos convertermos, porque antes mesmo de amarmos completamente a Deus, Ele já nos amava. Porque mesmo quando eu o traí, Ele seguiu fiel a mim. E quando eu percebo que eu tenho esse amor misericordioso o tempo inteiro me esperando, aí eu me rendo. E aí a conversão é o movimento de um coração que entendeu que esse é o amor que vale a pena corresponder. Esse é o amor que vale a pena trocar tudo para estar perto dele. Esse é o amor pelo qual vale a pena lutar. Esse é o amor que preenche o nosso coração, porque nos permite ser como a gente é, porque entende de que barro nós fomos criados, e porque nunca, jamais apontará o dedo para os nossos erros. Nós precisamos abandonar o pecado, sim, é verdade, e nós vamos lutar por isso, com todas as nossas forças. Só que a gente vai fazer isso, não porque a gente está comprando o amor de Deus, mas porque a gente está retribuindo a um amor que chegou primeiro no nosso coração e na nossa história. Gente, quando nós olhamos para Jesus misericordioso, quando nós olhamos para esse ícone de Jesus misericordioso, a gente está vendo qual é a razão da nossa esperança, da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Eu não sei você, mas o padre já cometeu muito pecado na vida. Pode ser que vocês não. Pode ser que aqui o pessoal que vem evangelizar não tenha cometido nenhum pecado, mas o padre já. E por que eu posso estar aqui ainda? Por que eu ainda confio em rezar? Por que eu ainda confio que Deus não vai me esquecer? Porque eu conheço esse ícone. Jesus misericordioso nos trata não como a gente merece, mas como a gente precisa. Por falar em não merecer, mas precisar, eu queria encerrar dizendo que, para mim, de maneira muito especial, é uma alegria estar aqui celebrando a festa da misericórdia, porque eu cresci numa família que sempre foi muito devota da misericórdia. Vou contar bem rapidinho para vocês. Mas a minha avó paterna, que foi quem me levou para a igreja, quando eu era criança eu ia com a minha avó para tudo que é lado na igreja. Tem reza do terço no vizinho, minha avó carrega o pequeno Léo para ir rezar o terço. Tem procissão do não sei o que, minha avó carrega o pequeno Léo para ir na procissão. E estava lá o pequeno Léo sempre na igreja, sempre no terço, sempre nas coisas. A avó carregando o pequeno Léo para tudo que era lugar. E assim foi nascendo o meu desejo de ser padre, graças ao auxílio dessa minha avó. Por isso vocês, pais, mães, avós, lembrem-se disso. O testemunho de fé que vocês dão aos filhos e netos de vocês dá fruto sim. E Deus muitas vezes espera que vocês sejam os canais para semear essa semente que vai frutificar no futuro. Mas enfim, minha avó paterna, ela era muito devota de Jesus misericordioso. Aquela que tem quadro de Jesus misericordioso para tudo que é lado em casa, camisa do Jesus misericordioso, reza o texto 3 horas da tarde, sabe que nem a gente, bem devota de Jesus misericordioso. Meu avô, esposo dela, ficou muito mal da diabetes no final da vida dele. Teve que amputar um pé, depois precisou amputar uma perna, depois precisou amputar a outra perna. E vocês sabem como a diabetes é terrível. E o meu avô sofreu muito. E claro, minha avó sofria muito junto dele. É normal. E a minha avó rezava o terço da misericórdia todo dia por ele. E aquele terço dava voltas e voltas e voltas e voltas no dedo da minha avó, enquanto ela estava rezando a divina misericórdia para que cuidasse do meu avô. E o meu avô faleceu num domingo, às 3 horas da tarde. A minha avó, com muita fé, sempre entendeu ali um sinal de que Jesus misericordioso estava com ela. Não porque deu a ela a graça de ver o meu avô curado, não é isso. A gente seria muito mesquinho se a gente achasse que Deus só age se Ele faz do nosso jeito.
Deus age muito além do que a gente pensou. E a minha avó entendeu isso. Quando o meu avô entrou na casa do pai, num domingo, às 3 da tarde, hora da misericórdia. Os anos se passaram, minha avó continuava rezando o seu texto da misericórdia. E durante a pandemia, minha avó veio a falecer. Já estava com Alzheimer, não foi de Covid, mas veio a falecer. E você sabe como é que é aquele trâmite burocrático quando uma pessoa falece em casa, né? Tem que levar, tem que ter laudo e demora e tal. Minha avó faleceu num domingo de manhã. Mas entre as burocracias de idas e vindas, até ter um atestado de óbito, quando saiu o atestado, o médico anotou: hora da morte, 15 horas. Um médico, sem saber, talvez sem fé, sem conhecer a devoção daquela mulher, no atestado dela de óbito, no atestado da entrada dela no céu, ele foi usado pela divina misericórdia para mostrar mais uma vez para minha avó e para minha família: eu estou com vocês. E misericórdia é isso. Misericórdia está perto de quem precisa, fazendo o que a pessoa precisa, talvez não necessariamente o que ela gostaria e queria do jeito que ela queria, mas o que ela precisa. E o que a misericórdia de Deus sabe que a gente precisa, sempre é o melhor que nos pode acontecer. Por isso eu conto esse testemunho para dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós seguimos a um Deus que nos ama, não porque a gente mereceu, não porque a gente fez tudo certo. E a graça de Deus chega para a gente não porque a gente conquistou essa graça com as nossas atitudes. Não. O contrário também é verdade. Não é porque nós não conquistamos a graça que queríamos, que Deus está chateado com a gente, que a gente não está vivendo certo, que a gente então não está merecendo o amor dele. Não, não tem a ver com merecimento. Tem a ver com graça, com presente, tem a ver com dom. Jesus nos ama, não porque a gente merece, mas porque a gente precisa. Jesus nos ama, mesmo apesar dos nossos pecados. E se a gente prestar atenção, a misericórdia dele vai dar sinal todos os dias que ela está com a gente, mesmo quando tudo parecer dar errado. Pode até parecer que está tudo andando do jeito que a gente não queria, mas se você prestar atenção, vai ter sinal o tempo inteiro de que a misericórdia de Deus está do seu lado. Não porque você merece, não porque você conquistou, não porque você fez tudo certo, mas porque Ele, que te ama antes de qualquer coisa, jamais deixará de te amar, jamais deixará de estar do seu lado. E esse amor louco que Ele tem por nós é a base da confiança que nós temos para viver essa nova vida. A vida de quem sabe que pertence ao céu, a vida de quem sabe que tem Jesus sempre do lado de nós, a vida de quem sabe que o Senhor nos ama e nos amará em todo tempo e todo lugar. Vamos agora nos entregar a esse amor. Eu queria cantar essa música com vocês nesse momento, pedindo que a misericórdia de Deus possa nos abraçar como nós somos, apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas. Se você um dia, meu irmão, minha irmã, tiver que enfrentar a tentação de que você não é amado, de que você não é bom o bastante, de que Deus não está cuidando de você porque você é pecador, que essa música, que essa oração te lembre quem você é e principalmente quem Ele é. Ele é misericórdia, Ele te ama. O que agrada a Deus em minha pequena alma. Se você conhece, solta a sua voz. É que eu ame minha pequenez E minha pobreza. e minha pobreza. O que agrada a Deus, cante. O que agrada a Deus Em minha pequena alma. em minha pequena alma. É que eu ame a minha pequenez É que eu ame minha pequenez e a minha pobreza. e minha pobreza. É a esperança. É a esperança Cega cega que tenho em sua misericórdia. que tenho
sua misericórdia. Solta a voz, convence o seu coração disso. É a esperança. Cega até o fim. Cega. Que tenho em sua misericórdia. Que tenho em sua misericórdia. Vamos ficar de pé. Vamos cantar de novo. O que agrada a Deus. O que agrada a Deus. Bota a mão no seu coração. Em minha pequena alma, não são os meus méritos. é que eu ame minha pequenez. Não é que eu seja grande. E minha O que agrada a Ele é eu saber que eu preciso dEle. O que agrada a Deus. Solta a voz, cante. Minha pequena alma, É que eu ame minha é pequenez. que eu ame minha pequenez. E a minha pobreza. E minha pobreza. Ergue teus braços, o mais alto que você puder, e cante. É esperança. Cega, Senhor, cega. Que tenho em sua misericórdia. Nós somos filhos da tua misericórdia e nela temos esperança. Espere na misericórdia de Deus. Que tenho em sua misericórdia. Vamos aplaudir a misericórdia do Senhor. É por Ele que nós estamos aqui. Viva a divina misericórdia! Viva Jesus misericórdia!